Mulher Rica. O livro de investimento para mulheres. Parte 2. Capítulo 6. Não tenho tempo. Acredito que somos os únicos responsáveis por nossas escolhas, e que temos de aceitar as consequências de cada ato, palavra e raciocínio, pelo resto de nossas vidas. Elizabeth Kubler-Ross. Patty foi a primeira a falar. Tudo isso é muito esclarecedor. É evidente que posso admitir que me sinto financeiramente dependente de meu marido. Nunca me senti à vontade para tomar decisões financeiras sem ele, porque sei que é ele que ganha o dinheiro e que não chego nem perto disso. Tenho um pequeno pé de meia ao qual recorro sempre que quero. No entanto, o que me surpreende e realmente impressiona é o caso de minha maior amiga, que está se divorciando após 22 anos de casamento. Ela vai ficar sem quase nada quando tudo acabar, exceto a pensão dos filhos. Ela se enquadra perfeitamente nessas estatísticas. Além disso, faz 18 anos que ela está fora do mercado de trabalho. Ela tem quase 50 anos, e está tentando imaginar como vai pagar as contas, e quebrando a cabeça em relação ao que vai botar no currículo vitae. Ela está apavorada, concluiu Patty. Janice parecia um tanto inquieta. Deixe-me perguntar o seguinte, começou ela. Adoro o que faço, e pretendo dedicar o resto de minha carreira à empresa, ou eventualmente vendê-la com um bom lucro. Por que preciso investir? Acho que estruturei um plano sólido. Você tem um excelente plano, disse-lhe. Mas estou falando sobre poder contar com alternativas. Se seu plano funcionar como você previu, isso será maravilhoso. E, conhecendo você, sei que vai conseguir. Sei disso porque o fato de termos sido financeiramente independentes da The Rich Dad Company, desde o início, ampliou realmente nossas chances de sucesso. Quando fundamos a companhia, Robert e eu não precisávamos do dinheiro que ela rendia para viver. E acontecia a mesma coisa com nossa sócia, Sharon. Portanto, a cada decisão que precisávamos tomar, perguntávamos-nos qual é a melhor decisão para a empresa, e não o que vai nos render mais dinheiro. Bastou isso para acelerar enormemente o crescimento de nossa empresa. Isso nos levou a fazer as melhores escolhas. E vou citar outro exemplo de mulher que adora o que faz, continuei. Tenho uma grande amiga, Carol, que é dentista. Tem seu próprio consultório e uma boa clientela. Recentemente, diagnosticaram que ela tem câncer de mama. Graças a Deus, o médico percebeu logo, e ela está ótima. Ligou para mim pouco depois dessa tribulação toda, e disse: foi um grande alerta para mim. Aqui estou eu, uma dentista bem-sucedida, ganhando bem, adorando o que faz, e, de repente, tenho câncer. Comecei imediatamente a pensar no que aconteceria se eu não pudesse mais trabalhar. Minha bela renda garantida cairia rapidamente para zero. E minhas economias talvez me sustentassem durante um ano. Foi assustador. Eu estava enfrentando não só o câncer, como também uma possível catástrofe financeira. Em decorrência desse alerta, Carol possui hoje alguns investimentos que lhe proporcionam uma boa renda mensal, e ela está preparando o consultório para funcionar sem ela, caso prefira algum dia transferir a clientela. Vale repetir, encerrei, é simplesmente uma questão de poder escolher. Olhei para Janice, e ela estava acenando, que sim com a cabeça. A desculpa número 1 das mulheres. Mas você me fez a primeira, e a mais importante pergunta que uma mulher, ou qualquer pessoa, precisa fazer quando se trata de iniciar algo novo, como, por exemplo, investir. O que perguntei? Uma coisa que, se você não responder honestamente, irá arruinar sua chance de sucesso, disse eu. Antes de mais nada, deixem-me dizer o seguinte. Não estou aqui para convencê-las a se tornarem investidoras fabulosas, embora eu ache que isso seria algo muito inteligente da parte de vocês. Estamos aqui hoje para nos reencontrar, apreciar um almoço maravilhoso, falar dos velhos tempos e aproveitar o dia. Você está certa, disse Patty. Isto está ficando cada vez melhor. Bom, porque às vezes não consigo evitar partilhar o que aprendi ao longo dos anos com pessoas que são importantes para mim. Depois que começo, é difícil me fazer calar a boca.
Portanto, perdoe-me se pareço estar fazendo uma preleção que fiz, e aprendi e não foi, porque sou inteligente, tenho um diploma universitário, possuo habilidades especiais ou sei mais do que os outros. Fiz o que fiz não, porque tenho essas ideias brilhantes, que me vêm à cabeça. Não tem nada a ver com isso. Aprendi com grandes mestres, embora a maioria nem tenha percebido que me ensinou. Estou falando de gente de negócios, investidores, escritores, parentes e amigos. Assim, quando falo de investimentos, e daquilo que venho fazendo, o que estou partilhando com vocês é uma combinação da sabedoria e da experiência de todas essas pessoas. Na verdade, não estou aqui para convencê-las a fazer nada. Estou apenas um pouco entusiasmada, porque tenho visto a vida de tantas mulheres dar uma reviravolta para melhor, depois que elas entram no jogo. Se vocês quiserem, poderemos falar disso noutra ocasião, em vez de eu ficar aqui me alongando no discurso, mas agora, vamos celebrar esta reunião. Qual é a pergunta? Mais devagar, interrompeu Janice. Você disse que eu havia feito uma pergunta importante. Quero saber o que foi que perguntei. Olhei para Patty e Leslie. Vocês também querem ouvir? Eu poderia conversar com Janice em outra ocasião. Não, não, vá em frente, exclamou Leslie. Quero mesmo saber isso. Estou simplesmente surpresa com o que você diz, porque, para ser absolutamente honesta, venho procurando algumas respostas para essas coisas. Patty acrescentou. Você tem toda a minha atenção, embora uma parte do que você diz pareça um sermão. Está bem, comecei. Janice fez uma pergunta de suprema importância. Mas, antes que eu entre no assunto, deixem-me dar algumas indicações. Quero que todas respondam a uma pergunta. Se eu dissesse vamos passar 3 dias por semana malhando e entrando em forma, o que vocês diriam? Que eu não poderia, respondeu Janice. Tenho coisas demais para fazer e não poderia deixar de ir à empresa com tanta frequência. Eu também não poderia tirar 3 dias de folga por semana. É tempo demais, afirmou Janice. Eu toparia se tivesse tempo. Estou mesmo fora de forma, encerrou Patty. Tempo? Tudo se refere ao tempo, não é verdade? Perguntei. Todas concordaram. Somos atarefadas demais. Não temos tempo. Mesmo sabendo que uma coisa seria boa para nós, o tempo que ela exigiria seria excessivo. Então, aonde você quer chegar? Perguntou Leslie. Quero dizer que apelamos frequentemente para desculpas, disfarçadas de razões, quando não queremos fazer algo. As razões parecem perfeitamente racionais e aceitáveis, mas, na verdade, são a maneira de se dizer, não vou fazer isso, ou não quero fazer isso. E qual é a desculpa ou razão número 1 que as pessoas apresentam atualmente? Não tenho tempo, disse Leslie. Exatamente. E, frequentemente, não temos mesmo tempo. Não há dúvida de que somos todas pessoas muito ocupadas. Vivemos dizendo eu só queria que o dia tivesse mais algumas horas. Isso se refere especialmente às mulheres. Quantas de nós temos empregos de tempo integral, filhos, um marido ou companheiro, além das atividades adicionais do dia a dia? Assim, quando alguém sugere acrescentar mais, uma atividade que irá exigir tempo, estamos prontas para explodir. Quando dizemos não tenho tempo, estamos apenas dizendo atualmente, o que tenho de fazer, é mais importante que a atividade, a mais que você está sugerindo. Não é certo nem errado afirmar que não temos tempo, mas a pergunta que se deve fazer, é o que é realmente mais importante? A desculpa da falta de tempo é, na maioria das vezes, uma resposta automática, porque já estamos sobrecarregadas, e simplesmente não conseguimos imaginar mais uma coisa acrescentada à nossa carga de trabalho. Mas e daí se estamos até as orelhas com o trabalho e outras atividades, e simplesmente não temos tempo? Perguntou Janice. Essa é uma boa pergunta, admiti. Sou boa para perguntar, mas não tão boa para responder, brincou Janice. O que é uma perfeita introdução à sua pergunta original, ponderei. A razão ou desculpa número 1 que as mulheres me dão, quando falo acerca de começar a investir, é, como vocês já adivinharam, não tenho tempo.
Pois, se você estiver tentando equilibrar família, carreira, atividades filantrópicas e a prática de algum esporte, para não mencionar a convivência com os amigos, como é que você poderia encontrar tempo? Infelizmente, não podemos acrescentar mais algumas horas ao dia. Depois que conversei com tantas mulheres, ficou claro para mim que jeito de se encontrar tempo é responder a pergunta original de Janice. Então, diga logo qual foi essa pergunta, implorou Janice. A pergunta crítica que você colocou foi porque preciso investir. Minhas 3 amigas pareciam agora totalmente atordoadas. E por que essa é a pergunta mais importante? Perguntou Leslie, com expressão de perplexidade. Sua razão pessoal para investir. Porque a maioria das pessoas acha que o primeiro passo para investir é saber como fazer, respondi. Como encontrar um bom corretor de imóveis. Como adquirir um investimento financeiro. Como identificar uma boa empresa para investir. Não é difícil aprender os comos. Leva algum tempo, aí está outra vez essa palavra, e exige certo aprendizado. Mas, em se tratando de investimentos, o verdadeiro primeiro passo é descobrir por que você precisa investir. Por que enfrentar esse desafio? O que realmente a motiva e leva a dedicar tempo e esforço a se tornar uma boa investidora? Eu só gostaria de ganhar dinheiro suficiente para não ter de trabalhar todos os dias, sugeriu Leslie. E esse ganhar dinheiro suficiente para não ter de trabalhar todos os dias, a incentivaria a ler livros, bater perna, comparecer a seminários, localizar e encontrar-se com especialistas em investimentos, quem sabe abrindo mão de seus dias de folga, perguntei. Puxa, isso parece trabalhoso demais. Fico cansada só de pensar, respondeu Leslie. Então, essa não é sua razão, seu motivo. Se ela não a deixa incentivada, não é uma razão suficientemente sólida e motivadora para você, esclareci. Então, o que constitui uma razão suficiente? Você pode nos dar um exemplo? Pediu Patty. Pensei alguns instantes. Ok, lembram que pedi que vocês passassem 3 dias úteis inteiros se exercitando? Todas responderam sim. Evidentemente, nenhuma de vocês tinha razão suficiente para não querer fazer isso. Cada uma apresentou uma razão para não fazer, porque não poderia cumprir o compromisso. Certo? Elas anuíram de novo, e eu prossegui. E se vocês fossem procurar um médico, para fazer um check-up, e ele dissesse que vocês têm uma doença rara e morreriam, se não se exercitarem 3 dias completos por semana? Seria razão suficiente para vocês se exercitarem? Estavam todas de olhos arregalados. Isso evidentemente me bastaria, disse Janice. De repente, fazer exercício passaria a ser minha prioridade número 1. Você entendeu, retruquei empolgada. A prioridade da malhação era inicialmente 0. Depois que você descobriu uma razão para se exercitar, a malhação passou a ter prioridade máxima. É exatamente isso que quero dizer, quando falo de descobrir seu motivo pessoal. Assim, se não descobrimos a verdadeira razão, então não se trata de uma prioridade, e a gente provavelmente não começará, disse Patty. Ou continuará. Mesmo que comece, a probabilidade é que você se desinteresse e desista, acrescentei. Quantas vezes começamos a fazer alguma coisa que parecia imensamente importante, e nunca terminamos? É provável que isso aconteça, porque parecia uma excelente ideia, mas não reservamos tempo suficiente para descobrir a verdadeira razão de fazê-lo. Em se tratando de começar a investir, há uma longa etapa de aprendizado, e, portanto, não basta afirmar que minha razão é porque quero ganhar mais dinheiro, ou quero comprar um imóvel, ou ainda quero me aposentar. São todas razões excelentes, mas duvido que sejam suficientes, quando alguém está prestes a desistir, porque a coisa se complica ou a pessoa acha que já fez demais e ainda não viu resultados. Sua razão pessoal tem de ser fascinante e incentivadora, de forma que, quando você começar a duvidar do que está fazendo, seu motivo continue levando você adiante. Então, se eu simplesmente disser a mim mesma eu deveria investir, ou fulano disse que investir seria uma boa ideia, isso não vai me motivar a continuar, porque, na verdade, não terei descoberto o meu motivo profundamente arraigado, aquilo que realmente quero, disse Leslie. Algumas razões decisivas.
Exatamente. Ouvi uma fantástica razão dias atrás, disse eu. Eu estava conversando com um senhor chamado Pat, pai solteiro de um menino de 7 anos. Ele me disse: sou engenheiro. Via meu filho alguns minutos pela manhã, e aí ele era apanhado pelo pai, ou pela mãe de algum de seus colegas de escola, e eu ia trabalhar. Quando tinha sorte, chegava em casa antes que ele fosse para a cama. A razão para eu desejar tornar-me financeiramente livre era simplesmente poder levar meu filho para a escola todos os dias. Só isso. Bem, tive de lutar durante 4 anos, e hoje estou livre. O fluxo de caixa de meus investimentos financia meu estilo de vida. E hoje, levo meu filho para a escola todos os dias. Sou provavelmente a única pessoa que fica engarrafada nas autopistas de Los Angeles, na hora do rush, e, mesmo assim, estampa um vasto sorriso no rosto. Isso é o que chamo de uma razão valiosa. Isso me lembra uma vizinha que tenho, disse Leslie. Nós conversamos frequentemente, e ela me contou o que a deixa mais frustrada em ser uma mulher sozinha. Seus pais se divorciaram quando ela estava com 5 anos, e o pai ficou com a custódia. O problema era que ele nunca estava por perto. Estava sempre trabalhando ou perseguindo sua próxima namorada. Minha vizinha diz que não teve nenhuma orientação ou estabilidade à medida que crescia. Foi basicamente criada por uma série de babás. O resultado disso foi que tudo o que ela quer é que seus filhos se sintam amados, protegidos e atendidos em suas necessidades todos os dias. Ela quer passar o máximo de tempo possível com eles. Seu problema, contudo, igual ao de tantas pessoas, é que ela tem de trabalhar o dia todo para sustentar a família e, às vezes, trabalha também à noite. Ela tem sua própria razão. Só não tem a mínima ideia do que fazer a respeito. Minha irmã é outro exemplo, anunciou Patty. Desde que aprendeu a ler, ela sonha em viajar pelo mundo. Vive devorando livros sobre países exóticos. Suas redações escolares sempre tinham lugar em locais paradisíacos. Ela tem uma vasta coleção de folhetos e matérias sobre os lugares que sonha conhecer, e afirma constantemente que quer realizar esse sonho antes de ficar velha demais para aproveitar. Ela ficaria muito feliz com esta conversa que estamos tendo. Existem infinitas razões decisivas. Tenho certeza de que todo mundo tem uma. Só que não nos esforçamos para descobri-las. Infelizmente para muitos de nós, a razão acaba se revelando como um aviso que nos alerta. O que você quer dizer com aviso de alerta? Perguntou Janice. Lembram-se da amiga que já mencionei, a dentista. Sua razão decisiva se tornou cristalina quando ela foi diagnosticada como portadora de câncer. Na verdade, ela recebeu 2 avisos de alerta. O primeiro foi evidentemente o problema de saúde, e ela começou a se informar sobre o câncer. Quais são as possíveis causas? O que ela poderia fazer de maneira diferente, a fim de aumentar suas chances de cura? Precisaria mudar sua dieta ou seus hábitos de trabalho? De repente, sua saúde era a razão número 1. E o segundo aviso de alerta foi a questão do dinheiro. Ela percebeu que, se não pudesse trabalhar, não teria como viver. Suas economias eram quase inexistentes, e ela não teria como se sustentar, se não pudesse trabalhar. Isso foi o fator decisivo, de que ela precisava, para começar a assumir o controle de suas finanças de longo prazo. Já vi isso acontecer várias vezes com as pessoas, no que se refere à saúde, acrescentou Janice. A maioria de nós não faz da saúde a maior prioridade, até que enfrentamos um problema de saúde, que nos apavora. Em meu caso, enfrento todo dia uma batalha quando o despertador toca, vou à academia ou viro para o outro lado e durmo mais um pouco. Já optei pela segunda alternativa algumas vezes, resmungou Leslie. Já me senti culpada por isso, mais do que algumas vezes, acrescentei. Mas então, voltando àquela desculpa número 1. Não tenho tempo, você consegue descobrir a verdadeira razão para querer investir, ou a razão para querer iniciar alguma coisa nova, e aí a desculpa desaparece. Porque, às vezes, ela se transforma na maior prioridade de sua vida, disse Patty, concluindo meu raciocínio. Porque então conseguimos enxergar o que realmente nos espera. Leslie se intrometeu. Na verdade, não é muito diferente do que era quando estávamos começando, 20 anos atrás.
Nossa prioridade máxima era a carreira, e foi nesse plano que nos concentramos. Estávamos entusiasmadas para enfrentar o desafio, e era às carreiras que dedicávamos a maior parte do tempo. Bem, quando não estávamos na praia ou namorando, a carreira era a prioridade máxima para todas nós. Aconteceu com todas nós. Mais tarde, porém, começou a parecer que, em vez de escolher intencionalmente prioridades na vida, comecei a reagir ao que me acontecia e foi isso que comandou minha vida até aqui. Estou começando a perceber que nunca fiz de minhas prioridades verdadeiras prioridades. Isso é muito filosófico, brincou Janice. Mas essa é verdadeiramente uma grande questão. O que estou percebendo é que, na realidade, eu tive apenas uma escolha em relação a meu futuro. Construir minha empresa e vendê-la. Se isso der certo, ótimo. Mas e se acontecer alguma coisa inesperada, ou se eu ficar esgotada? Preciso ter mais de uma opção e gosto especialmente da ideia de ter dinheiro entrando todo mês, sem precisar trabalhar. Fale-me mais a respeito disso, porque é um assunto acerca do qual não sei absolutamente nada. Vou começar a pensar na razão decisiva pela qual devo dedicar tempo e energia a me tornar, como você diz, financeiramente independente, não importa o que eu faça com minha empresa. Essa sim é uma ideia libertadora. O que estou percebendo de tudo isso, acrescentou Patty, é que não tenho certeza de haver jamais parado para pensar em minha razão para fazer tudo o que faço. Faço porque tem de ser feito. Nunca parei e disse: estas são minhas prioridades. Simplesmente vou levando a vida, dia após dia, sem perguntar por que faço o que faço. Puxa vida, percebo agora como isso me daria muito mais controle sobre minha vida. Foi então que Leslie perguntou, erguendo a voz: como foi que nos metemos nessa discussão profunda? Puxa, isso começou como um belo almoço ocioso, e agora estamos falando de modificar nossas vidas. Quem foi que, afinal de contas, começou? Ficamos caladas durante algum tempo, e então ela concluiu: bem, quem quer que tenha começado, obrigada, era exatamente o que eu precisava ouvir. Concordamos em nos manter em contato. Talvez pudéssemos contar com a presença de Marta e Tracy da próxima vez. Fora uma reunião fabulosa, e estávamos contentíssimas com o encontro. Cumprimentamos Patty pela última vez, por ter organizado o almoço, e saímos para o ar livre e estimulante em busca de táxis. Conforme o primeiro deles encostou, Janice gritou: ah não! Eu tinha de estar presente numa grande inauguração meia hora atrás. Perdi completamente a noção do tempo, e arrematou ao entrar no táxi. Foi tudo muito divertido. Liguem para mim, e lá se foi o táxi. Nós três nos entreolhamos, pois algumas coisas nunca mudam. Encontre um lugar tranquilo, onde não haja nenhuma distração, um ambiente que lhe permita entrar em contato consigo mesma. Vá com calma e não apresse o processo. Sua razão pessoal pode lhe vir à cabeça num minuto, ou talvez você prefira meditar algum tempo sobre ela. Pergunte a si mesma: qual é minha verdadeira razão para querer me tornar financeiramente independente? Pense no seguinte: o que você faria se nunca mais precisasse trabalhar? E se você tivesse todo o tempo do mundo para aproveitá-lo exatamente do jeito que quisesse? O que seria diferente em sua vida se o dinheiro deixasse de ser uma preocupação? Anote tudo o que lhe vier à cabeça. 2. Pergunte-se agora: qual é minha razão profunda para querer me tornar financeiramente independente? Aprofunde a pergunta. Anote tudo o que lhe vier à cabeça. 3. Volte a se perguntar, aprofundando-se: qual é minha razão mais íntima, no fundo do coração, para querer me tornar financeiramente independente? Anote tudo o que lhe vier à cabeça. Continue se fazendo a mesma pergunta, indo cada vez mais fundo, até que sua razão pessoal seja cristalinamente evidente. Capítulo 7. O que significa ser financeiramente independente? Não quero que as mulheres tenham poder sobre os homens, e sim sobre si mesmas. Marie Wollstonecraft. O que é exatamente independência financeira? Significa ter um emprego bem remunerado e poder sustentar a si mesma?
Significa ter economizado uma quantia de dinheiro, que deverá durar pelos próximos 30 ou 40 anos. Seria algo baseado numa herança longamente esperada? Ou seria uma pensão do ex-marido? Para muita gente, a liberdade financeira se traduz em: vou trabalhar até os 60 e então me aposentar. Existem inúmeros conceitos por aí sobre o que constitui independência financeira. Segue-se uma definição que venho utilizando há muitos anos, cujo significado permitiu que eu me aposentasse aos 37 anos. Antes, me deixem dizer o seguinte: recomendo enfaticamente que você leia Pai Rico, Pai Pobre. O livro foi escrito por meu marido, Robert, e conta uma história verdadeira, baseada nos 2 pais que ele teve. O pai pobre de Robert foi seu pai biológico, um doutor em filosofia altamente preparado, que foi superintendente das escolas do Havaí. Robert veio a chamá-lo de meu pai pobre porque, não importava o quanto ganhasse, estava sempre duro no fim de cada mês. O pai rico de Robert era, como eu disse às minhas amigas, o melhor amigo do pai biológico de Robert. Pai Rico teve pouquíssima instrução formal, mas acabou construindo um império imobiliário no Havaí. Pai Rico, Pai Pobre é, portanto, uma história sobre o que 2 pais ensinaram aos filhos, Robert e seu melhor amigo, acerca do assunto dinheiro. A maior parte de minha filosofia, e de meus conceitos relativos a dinheiro, riqueza e liberdade financeira decorre daquilo que aprendi por intermédio do que Robert escreveu sobre seu pai rico. Portanto, em vez de oferecer a você uma versão de terceira mão das lições de Pai Rico, proponho que você leia Pai Rico, Pai Pobre. O livro lhe fornecerá as informações fundamentais e uma sólida base sobre a qual se apoiar. Pai Rico, Pai Pobre é uma leitura obrigatória, se você estiver pensando seriamente em seu futuro financeiro. A coisa mais surpreendente que descobri, a partir das informações de Pai Rico, foi que aquilo que ele fez para acumular sua riqueza diverge em quase 180 graus do que especialistas financeiros afirmam. E que investir não é nenhuma ciência complicada. Exige apenas algum tempo, informações e bom senso. Voltando então à independência financeira, o que é isso? Permitam-me dizer claramente que aquilo que se segue constitui a definição e a fórmula que segui e continuo seguindo para manter e ampliar minha soberania financeira. Já ouvi a independência financeira ser definida de muitas formas, por muitas pessoas. Não há uma resposta certa ou errada. Vou simplesmente explicar os termos e os critérios que utilizo ao investir, que me levaram a ser financeiramente livre. A fórmula que utilizei para conquistar a independência financeira é a fórmula que Pai Rico ensinou a Robert. Mas vale repetir. Leia Pai Rico, Pai Pobre, a fim de obter uma explicação mais detalhada. A fórmula é a seguinte: compro e crio ativos que geram fluxo de caixa. O fluxo de caixa proveniente de meus ativos paga minhas despesas mensais. Depois que o fluxo de caixa proporcionado por meus ativos igualou ou ultrapassou minhas despesas mensais, tornei-me financeiramente livre. Sou financeiramente livre, porque meus ativos continuam gerando fluxo de caixa e trabalhando para mim. Eu mesma não preciso mais trabalhar por dinheiro. O que é um ativo? O pai rico de Robert tinha um jeito de abordar o assunto em termos muito simples. Sua definição de fluxo de caixa é aquela que uso. Um ativo, se você parar de trabalhar, é alguma coisa que coloca dinheiro em seu bolso. Ponto final. Simples. Se você parasse de trabalhar hoje e não recebesse mais salário, de onde o dinheiro poderia fluir para o seu bolso? A maioria das mulheres a quem pergunto isso, pela primeira vez, responde: de lugar nenhum. Não haveria nenhum dinheiro. Uma mulher com quem conversei insistiu: mas minha pulseira de brilhantes é um ativo. Ao que retruquei: você vai vendê-la? Claro que não, respondeu indignada. Mas ela está colocando dinheiro em seu bolso hoje em dia? Não, admitiu ela mansamente. Então é simples. Segundo a definição de Pai Rico, sua pulseira não é um ativo. Quando você a vender, e o dinheiro da venda entrar em seu bolso, ele será considerado um ativo. Um ativo pode ser um imóvel de aluguel, que proporcione um fluxo de caixa positivo.
Pode ser uma empresa na qual você investiu, que rende um fluxo de caixa anual. Pode ser um lote de ações que paga dividendos. O essencial é que seja um investimento a partir do qual você recebe dinheiro regularmente, proporcionando um fluxo de caixa positivo. Por outro lado, e ainda segundo o pai rico, um passivo é alguma coisa que tira dinheiro de seu bolso. Se você parar de trabalhar, o mais provável é que seu carro continue tirando dinheiro de seu bolso a cada mês, na forma de prestações, gasolina e manutenção mecânica. Sua casa tira mensalmente dinheiro de seu bolso, na forma de amortização do empréstimo levantado para comprá-la, imposto predial e manutenção. Tanto o carro quanto a casa geram fluxo de caixa negativo. De acordo com Pai Rico, a razão para as pessoas enfrentarem problemas financeiros ou não progredirem consiste nos passivos, que elas foram levadas a acreditar que constituem ativos. Uma das lições mais importantes, que aprendi a partir de Pai Rico, é a diferença entre um ativo e um passivo. Portanto, a primeira parte da fórmula é comprar ou criar ativos. E um ativo, segundo Pai Rico, é alguma coisa que gera fluxo de caixa positivo. O que é fluxo de caixa? Existem 2 pontos fundamentais nos quais me concentro quando adquiro ativos. Minha primeira e primordial concentração é o fluxo de caixa. Digamos que você tenha aplicado uma soma elevada num investimento. Investiu em ações, em um imóvel ou em um empreendimento comercial. A cada mês ou trimestre, você recebe um retorno, uma remuneração, do dinheiro investido. No mundo das ações, os dividendos que você recebe a partir das ações que comprou constituem uma forma de fluxo de caixa. Segue-se um exemplo retirado do mundo dos negócios. Você investiu $25.000 na nova empresa de alimentos sofisticados de seu amigo. Não que eu necessariamente recomende investir seu dinheiro nas empresas de seus amigos, mas essa já é outra história. A cada mês, você recebe um cheque de $400, a parte que lhe coube nos lucros. Esses $400 que você recebe a cada mês constituem o fluxo de caixa. E aqui está mais um exemplo, este do mundo dos investimentos imobiliários. Você dá $20.000 de entrada em 2 casas de aluguel geminadas, cujo preço total é $100.000. No fim de cada mês, depois que você recebe os aluguéis, paga o imposto predial e a prestação, seu lucro líquido é $300. Esses $300 constituem seu fluxo de caixa e entram diretamente em seu bolso. E por que mais você investiria, se não fosse pelo fluxo de caixa? A maioria das pessoas investe por uma entre 2 razões: fluxo de caixa ou ganho de capital. Ganho de capital. O ganho de capital ou valorização é um lucro que se obtém só uma vez. O fluxo de caixa é um lucro contínuo. Vamos imaginar, por exemplo, que você compra uma casa por $100.000 e, mais tarde, vende-a por $130.000. Depois de pagar a comissão do corretor e os custos da transferência do imóvel, seu lucro líquido foi de $20.000. Esses $20.000 constituem seu ganho de capital. Se você comprar um lote de ações a $20 por ação e vender esse lote a $25 por ação, o lucro obtido com a venda é considerado ganho de capital. Para realizar ganhos de capital, você tem de vender o ativo no qual investiu. Para obter outros ganhos de capital, outros lucros, você terá de comprar e revender outro ativo. O fluxo de caixa continua entrando, enquanto você for dona do ativo e ele for bem administrado. Assim que você vender esse ativo, o fluxo de caixa terminará. Quando você vender um ativo por um preço maior do que você pagou, seu lucro se enquadrará na categoria de ganho de capital. Como o fluxo de caixa é calculado? É muito simples calcular o fluxo de caixa proveniente de dividendos pagos e empresas nas quais você investiu, supondo-se que você seja rigorosamente um investidor e não alguém que toca a empresa. Quando você compra ações que pagam dividendos, esses dividendos constituem seu fluxo de caixa. Não há realmente nada a calcular em relação ao fluxo de caixa.
Mas existe outra fórmula importante a ser calculada, juntamente com o fluxo de caixa, da qual falarei mais adiante. O cálculo do fluxo de caixa, no caso do puro investimento numa empresa, não é diferente. Você investe um X em dinheiro e recebe um cheque a cada mês, ou trimestre, pago por essa empresa, que está usando o seu dinheiro. O fluxo de caixa, que você recebe provém normalmente dos lucros dessa empresa. Se isso tudo lhe parece estranho, não deveria parecer. Não é diferente de uma conta de poupança. Os juros que você recebe sobre sua poupança podem ser considerados fluxo de caixa. O problema da poupança é que, com os juros anuais, atualmente em 6% mais ATR, seu fluxo de caixa não representa muito. Sendo uma investidora, você quer que seu dinheiro trabalhe duro por você. E um retorno de 7% anuais seria o retorno de um investimento conservador. O cálculo é idêntico quando você investe em bens imobiliários, sejam eles uma casa, um flat, um edifício de escritórios ou um shopping center. A equação é a seguinte: renda do aluguel, despesas, pagamento da prestação mensal, do empréstimo levantado, igual fluxo de caixa. O componente essencial da equação é conseguir que seu fluxo de caixa seja positivo e não negativo. Por que o fluxo de caixa é tão importante para a independência financeira? Para mim, independência financeira significa só uma coisa: liberdade. Sou livre para fazer o que quiser, como levar uma vida de lazer ou procurar novos empreendimentos de negócios. Sou livre para estar com as pessoas que escolho. Sou livre para programar minha vida como quiser. Meu tempo é só meu e de mais ninguém. Essa liberdade significa que tenho mais opções. Se pudesse escolher entre voar na classe econômica ou na primeira classe, o que você escolheria? A maioria das pessoas não pode escolher. Voam na classe econômica, porque é tudo o que podem pagar. Se você pudesse escolher entre comer numa lanchonete barata ou num restaurante 5 estrelas, o que escolheria? Bom, às vezes, depende do que você está afim, eu provavelmente escolheria a lanchonete. O que quero dizer é que, tendo liberdade financeira, você pode escolher. Muita gente tem apenas uma opção: a lanchonete barata. Mas então, como é que o fluxo de caixa se enquadra nisso tudo? Enquanto eu tiver de trabalhar, não serei livre, se bem que posso preferir trabalhar, o que é muito diferente de ter de trabalhar. Se eu tiver de fazer alguma coisa todos os dias, para ganhar dinheiro e sobreviver, não serei uma pessoa livre. O que adoro em relação ao fluxo de caixa positivo é que o dinheiro aparece todos os meses, independentemente de eu trabalhar ou não. Meu prédio de apartamentos rende dinheiro todos os meses, e esse dinheiro vem diretamente para o meu bolso. Meus imóveis de aluguel geram um belo retorno, que recebo religiosamente a cada mês. Os direitos autorais dos livros de Robert geram renda a cada mês, razão pela qual ele não precisa mais trabalhar. Ele escreve um livro, e, se o livro for bom e recomendado pelas pessoas que o leram, o dinheiro entra, trabalhe ele ou não. O objetivo número 1 é conseguir um fluxo de caixa maior que dinheiro que sai para pagar as contas. Quero comprar e criar coisas que gerem fluxo de caixa, sem que eu precise trabalhar. São essas coisas que chamamos de ativos. Quero que meus ativos trabalhem por mim, em vez de eu ter de trabalhar por dinheiro. É por isso que, para mim, os ganhos de capital constituem uma vantagem secundária, e não o objetivo primordial. Tenho de vender o ativo para receber o ganho de capital. Esse dinheiro então é utilizado para pagar minhas contas e, em seguida, tenho de encontrar outro investimento, comprando e revendendo novamente. O lucro gerado é novamente gasto no pagamento das contas e o ciclo continua. Na verdade, nunca estou realmente livre. Outros dizem: vou poupar dinheiro suficiente para passar o resto de minha vida. Por mim tudo bem, mas pense um pouco no seguinte: quanto tempo terei de trabalhar e economizar até ter dinheiro suficiente para viver dele? Qual será a taxa dos juros pagos sobre sua poupança quando você estiver aposentada? Você terá de vigiar cada centavo que gasta, com medo de ficar sem dinheiro? Seu padrão de vida terá de ser rebaixado, para que você possa esticar o dinheiro que guarda.
São apenas algumas perguntas que merecem reflexão. Sei que Robert e eu tínhamos um objetivo global: comprar e criar ativos que gerassem o fluxo de caixa necessário para pagar nossas despesas mensais. E foi exatamente fazendo isso que nos aposentamos em 1994. O bom da coisa é que você não precisa de uma vasta quantia de dinheiro para ser financeiramente livre. Em 1994, Robert e eu contávamos com $10.000, que entravam todos os meses, vindos de nossos investimentos. Nossas despesas mensais, naquela época, ficavam em torno de $3.000. Portanto, estávamos financeiramente livres. Tínhamos dinheiro mais do que suficiente para pagar nossas contas, entrando mês após mês. É claro que não paramos por aí, e continuamos comprando e criando ativos. Nosso fluxo de caixa cresceu, o que nos permitiu gastar mais e, consequentemente, elevar nosso padrão de vida. Qual é a segunda coisa que merece atenção quando se analisa um ativo? Já mencionei que me concentro em duas coisas fundamentais quando procuro um possível investimento. A primeira é o fluxo de caixa. A segunda, que combina direitinho com o fluxo de caixa, é o retorno sobre o investimento ou ROI, Return on Investments, expressão bastante conhecida no mercado financeiro. O que é retorno sobre o investimento ou ROI? O retorno sobre seu investimento é exatamente isso. É o montante em dinheiro que você investiu está rendendo ou devolvendo a você. Em outras palavras, o quanto dinheiro que você investiu está trabalhando por você. Existem várias formas de calcular o retorno sobre o investimento, conforme o que se quer quantificar. Quando falo do retorno sobre o investimento, quero normalmente me referir ao que é chamado de retorno líquido sobre o investimento. Estou interessada apenas numa coisa, qual seja, quanto dinheiro está entrando em meu bolso. Algumas fórmulas levam em conta a depreciação quando se calcula o ROI. Uma das fórmulas supõe que o fluxo de caixa que você está recebendo é imediatamente reinvestido e leva isso em consideração. Todas as fórmulas são exatas, dependendo daquilo que você quer quantificar. De minha parte, gosto de manter as coisas simples. Tudo se refere ao fluxo de caixa. Como se calcula o retorno líquido sobre o investimento? O cálculo é muito simples. O retorno é indicado como uma porcentagem e geralmente calculado como um valor anual. A equação é a seguinte: fluxo de caixa anual montante de dinheiro investido igual ao retorno líquido sobre o investimento. Vamos supor, por exemplo, que eu esteja comprando um imóvel para alugar. O imóvel custa R$100.000. Vou dar uma entrada de 20%, ou seja, R$20.000 em dinheiro. A cada mês, terei um fluxo de caixa positivo de R$200, totalizando um fluxo de caixa anual de R$2.400. Se eu dividir esses R$2.400, meu fluxo de caixa anual, por R$20.000, a entrada que dei na compra do imóvel, o resultado será um ROI líquido de 12%. Vamos examinar a compra de um lote de ações. Você compra R$2.500 em ações, que pagam dividendos e recebe dividendos anuais de R$100. Esses R$100, divididos por R$2.500, dão um ROI líquido de 4%. Vamos analisar agora as contas de poupança. Você recebe juros de cerca de 7% ao ano, sobre o que conseguiu poupar. Calculando de trás para frente, se você tiver uma poupança de R$1.000, o banco irá lhe pagar um retorno anual de R$70. Mais uma vez, a fórmula é simples. Quanto estou investindo? E quanto vou receber por esse investimento? Todo o raciocínio que embasa a concentração no fluxo de caixa é que você quer que seu dinheiro trabalhe duro por você, de forma que você não precise trabalhar duro para ter dinheiro. O retorno líquido mede especificamente o quanto seu dinheiro está trabalhando por você e permite saber taco a taco qual é o desempenho de seus investimentos. Se você receber um ROI de 2%, seu dinheiro não está lá rendendo muito. Se seu ROI for 50%, então você terá feito um investimento fabuloso. Fique sintonizada. O caminho que escolhi e me tornou financeiramente livre não implica altas matemáticas.
A fórmula é, na verdade, bastante simples. No entanto, ela não é necessariamente fácil. Exige tempo e disciplina. Não vai acontecer da noite para o dia. Mas garanto que, quando você começar a ver o dinheiro chegando, o jogo se tornará muito divertido e seu esforço terá valido a pena. Mas, se a fórmula é tão simples, o que impede que homens e mulheres comecem a agir e a assumir o controle de suas vidas financeiras? Já comentamos a desculpa número 1 que as mulheres dão para não fazer alguma coisa. Elas dizem, e acreditam nisso: não tenho tempo. Mas tenho certeza de que ficou mais claro que sempre se pode arranjar tempo para fazer algo que é tão importante para você. Não é que não tenhamos tempo. Na verdade, preferimos fazer outras coisas com nosso tempo, embora seja necessário admitir que muitas de nós já vivem a 1000 por hora. Saiba apenas que, se você estiver dizendo a si mesma não tenho tempo, neste exato minuto, é porque não fez da independência financeira uma prioridade, você ainda não encontrou a razão decisiva. Mas posso afirmar, por experiência própria, que, depois que as mulheres transformam seu bem-estar financeiro numa prioridade, não há nada que possa detê-las. E é cada vez maior o número de mulheres que estão fazendo exatamente isso. Então, o que está detendo a nós, mulheres? A segunda desculpa mais popular que ouço das mulheres com quem converso raia os limites não só da bobagem como da absoluta estupidez. Não só deixa de ser uma desculpa válida, como também um absurdo que está longe da verdade. A desculpa número 2 que nós, mulheres, apresentamos é: Capítulo 8. Não sou suficientemente esperta. Acho que o segredo, para as mulheres, é não estabelecer nenhum limite. Martina Navratilova. Mais ou menos, uma semana depois de nosso almoço em Nova York, eu estava em meu carro, a caminho de um encontro, quando meu telefone celular tocou. Oi, Kim, é Leslie. Você tem 1 minuto? Claro. Andei pensando muito sobre nossa conversa durante aquele almoço, em investir e tornar-me financeiramente independente, e tudo isso está certo. Parece ser exatamente o que quero, mas acabo enfrentando sempre o mesmo problema. E qual é esse problema? Perguntei. Passei a vida toda lidando com arte. Cores, formas, estilo e técnicas. É assim que minha cabeça funciona. Meu cérebro não trabalha de maneira metódica e analítica. Para encurtar o assunto, sou péssima em matéria de números e matemática. Simplesmente não acredito que eu seja suficientemente esperta em se tratando de investimentos. E fico perdida cada vez que penso em começar. Cheguei até a comprar um jornal de finanças. Parece que estou lendo alguma coisa em chinês. Acho que existem pessoas que simplesmente têm um jeito natural para esse tipo de coisa e entendem todos esses números, mas eu não sou uma delas. A frustração de Leslie era mais do que evidente e, assim, tratei-a com toda a delicadeza. Deixe-me perguntar primeiro uma coisa. Você descobriu a razão para querer começar a investir? Quanto a isso, não tenho a menor dúvida, respondeu Leslie. O que quero mesmo é pintar. A arte é minha paixão. O problema é que fico tão ocupada, trabalhando na galeria para conseguir pagar minhas contas, que nunca tenho tempo para pintar. Quero pegar minhas tintas e meu cavalete e passar o dia pintando em locais maravilhosos e incomparáveis. Idealmente falando, quero viajar para a Europa e ficar pintando lá, além de estudar os grandes mestres. Existem cursos de arte fabulosos que eu gostaria de fazer. Se me restasse apenas um dia de vida, eu passaria esse dia pintando. Então, a resposta é que sei perfeitamente qual é minha razão decisiva. Parabéns! Agora, seu processo vai começar, declarei. Que processo? Perguntou Leslie, ainda um pouco frustrada. Ficar rica ou tornar-se financeiramente livre, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Sempre que estamos aprendendo algo novo, há um processo de aprendizado que temos de percorrer. E isso pode ser bastante incômodo, especialmente no começo, porque vamos entrar numa área que conhecemos muito pouco. Acho que é como aprender a dirigir, disse Leslie.
Eu me senti inicialmente como uma idiota, porque ficava pisando fundo demais no acelerador e quase batia com a cabeça no para-brisa. Quase bati o carro no primeiro dia. É exatamente isso que estou dizendo. Hoje, você nem tem de pensar nos pedais, ou mesmo na direção. É quase automático. No começo, o processo de aprendizado foi difícil. Agora é uma segunda natureza, garantia ela. Então, é um processo e há muito que aprender, continuou Leslie. Mas não sei se sou suficientemente esperta para entrar nesse processo. Investir sempre me pareceu coisa de homem. Talvez eles tenham mais jeito que eu para números. Não sei se conseguirei competir nesse jogo masculino. Antes de mais nada, disse eu, você está certa. Os homens são bons com números, 96 de busto, 60 de cintura, 91 de quadril, por exemplo. Leslie riu. Mas agora falando sério. Por que você acha que isso é coisa de homem? Bom, não vejo nem ouço falar de muitas mulheres investidoras no noticiário. Os grandes investidores parecem ser só homens. Não conheço pessoalmente nenhuma mulher que me sirva de modelo, em matéria de dinheiro ou investimentos. Acho que os homens entendem mais disso que as mulheres. Vou lhe fazer uma pergunta, disse eu calmamente. Os homens são melhores que as mulheres em matéria de votar. Seria por isso que só os homens eram eleitores antigamente? Os homens são alunos melhores que as mulheres? Seria por isso que as mulheres não podiam entrar nas faculdades e universidades? Os homens são melhores que as mulheres para ouvir e analisar provas. Seria por isso que, até pouco tempo atrás, só existiam juízes e não juízas. Claro que não, exclamou Leslie. Entenda que há uma enorme diferença entre fazer melhor uma coisa e fazer uma coisa há mais tempo, enfatizei. Quanto ao fato de você achar que não é suficientemente esperta para investir, existem apenas 3 coisas básicas que você precisa entender, e aposto que essa ideia vai desaparecer para sempre. Foi o que aconteceu comigo. Está bem, sou toda ouvidos. Quais são essas coisas? Continuamos conversando e eu disse a ela o que vou agora dizer a vocês. O que foi ensinado a nós, mulheres. 1. Educação. Vamos encarar os fatos. Nunca existiram muitas informações boas por aí, destinadas às mulheres, quando o assunto era dinheiro. Na verdade, grande parte do que está sendo ensinado chega às raias do menosprezo e é desmoralizante. Como conciliar o talão de cheques, como fazer seguro do carro, como reduzir gastos, ou como poupar centavos no supermercado. Honestamente falando, acho que somos mais inteligentes que isso. Sim, você tem que manter suas finanças em ordem. Sim, você precisa obrigatoriamente saber o básico. Tudo isso é muito importante. Mas o que eu quero dizer é que, hoje em dia, isso não basta. Isso é apenas o traçado inicial dos alicerces. Depois que se entende o básico, chega a hora de assumir um papel ativo na consecução dos seus objetivos financeiros. Quando ouço um homem supostamente benevolente dizer: é minha mulher que cuida das finanças, grito. 9 em cada 10 vezes, ela não cuida das finanças, apenas paga as contas e controla o talão de cheques. É isso. Se você sondar mais um pouco, descobrirá que ela abdicou de todas as decisões sobre investimentos e grandes aquisições em favor do marido. É ele quem se encarrega da compra e venda de lotes de ações, das transações com imóveis, e da maioria se não de todas as decisões financeiras mais importantes. E quando esse marido morre e a viúva passa a se encarregar das questões financeiras, ela não tem a mínima ideia do que deve fazer. O fato alarmante é que grande parte das mulheres atualmente pobres, não eram pobres quando seus maridos estavam vivos. E lembre-se, 90% de nós seremos as únicas responsáveis por nossas finanças, em algum momento de nossas vidas. Assim, quando o marido morre e a viúva não tem a menor formação ou experiência em matéria de finanças, ela toma decisões erradas ou recorre ao senhor solícito, o planejador financeiro, o corretor de ações, o corretor de imóveis, ou o advogado, que supostamente virá resgatá-la. Vou cuidar da senhora, diz esse homem. Vou ajudá-la a administrar seu dinheiro. Vou organizar uma carteira de investimentos perfeita para você e você nem precisará pensar no assunto.
Bom, minha cara, se você não cuidar do próprio dinheiro, acha que alguém vai realmente cuidar por você? Segue-se um cenário apavorante, que me foi relatado por uma mulher chamada Dawn. Ela conta: tenho 58 anos. Meu marido morreu de repente. Não tenho a mínima ideia de quanto dinheiro tínhamos, ou de onde esse dinheiro se encontra. Ele controlava as finanças, e se orgulhava de garantir que eu nunca precisasse me preocupar com dinheiro, o que quer dizer que nunca falava no assunto. Agora que ele se foi, eu me sinto tão desamparada quanto uma criança de 1 ano que quer ficar em pé, mas continua caindo. Estive no escuro todos esses anos. Pouco antes do funeral, fui procurar uma amiga e perguntei: como a gente providencia um funeral? Estou totalmente perdida. Então, se você estiver pensando seriamente em assumir o controle de suas finanças, e não quiser acabar como Dawn, tenha em mente que isso vai exigir tempo e informações, e que você vai errar mais de uma vez. Trata-se de um processo. Não vai acontecer da noite para o dia. Mas não cometa, por favor, o maior de todos os erros. Pensar que os homens sabem mais que você. Não vá achar que alguém sabe o que é melhor para você e seu dinheiro só, porque esse alguém se intitula especialista em finanças. Se você acreditar que todos eles sabem mais que eu, vai acabar sendo presa dos senhores solícitos do mundo e nunca assumirá o controle de seu dinheiro. O primeiro passo é começar a se informar. O que significa exatamente informar-se? Há tanta informação por aí. Por onde você vai começar? O ponto de partida exato é diferente para cada pessoa. Você poderá começar informando-se sobre os diversos tipos de investimentos disponíveis. Você provavelmente descobrirá que se sente atraída por um determinado tipo de investimento. Em meu caso, é o investimento em imóveis. No caso de minha amiga contadora, são as ações. Já minha amiga empresária prefere investir em empresas na fase de incorporação, startups. Por intermédio do processo de coleta de informações, você descobrirá qual é o investimento mais adequado a seu caso. Segue-se uma relação parcial de recursos, que ajudarão a obter as informações de que vai precisar. Leia livros. Existem dúzias de livros sobre dinheiro e investimentos, destinados a pessoas, como você que estão apenas começando, e para quem já é um investidor amadurecido. No Brasil, foram escritos 2 livros sobre finanças e investimentos especialmente voltados para mulheres brasileiras. São eles: As Leis do Dinheiro para Mulheres, Campos Elsevier, de Eliana Bussinger, e Mulher Inteligente Valoriza o Dinheiro e Investe, editora Quality Mac, de Sandra Blanco. Invista em seminários, workshops e palestras instrutivas. Alguns programas, palestras e workshops são elaborados especialmente para mulheres. Visite o site www.mulherinvest.com.br, o único site brasileiro voltado exclusivamente para atender às necessidades de educação financeira das mulheres. Lá você encontrará informações sobre essas atividades e pode participar das discussões com outras mulheres. A Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, mantém um programa denominado Mulheres em Ação, voltado para o mercado de capitais. Consulte o site www.bovespa.com.br Mulheres. Outra sugestão é participar da Feira Expomone, que acontece anualmente em vários estados brasileiros, com palestras voltadas para mulheres. Leia jornais e revistas sobre finanças. Os jornais Valor Econômico e Gazeta Mercantil, e os suplementos de economia dos grandes jornais, e as revistas especializadas, estão cheios de informações sobre investimentos. Mesmo que você não entenda a terminologia, continue lendo, porque sua compreensão aumentará consideravelmente com o passar do tempo. Converse com corretores de imóveis e de ações. Faça perguntas. Eles poderão lhe fornecer uma infinidade de informações. Não esqueça, porém, que a maioria vai querer lhe vender alguma coisa e fique de olho bem aberto. Descobri que a maioria dos corretores bem-sucedidos está disposta a partilhar informações e conhecimentos com terceiros. 3 sugestões. 1. Existem tantos ou talvez mais corretores ruins que bons. Solicite referências para encontrar um corretor responsável.
Uma boa ideia é consultar no site da Bovespa a lista com o nome das corretoras de valores mobiliários autorizadas. 2. No caso específico dos corretores de imóveis, certifique-se de estar lidando com um corretor profissional, certificado pelo Cresci, e não com alguém que esteja simplesmente querendo vender-lhe uma casa ou um apartamento. Os dois não falam a mesma língua. 3. Sempre que for possível, trabalhe com corretores que também sejam investidores. Muitos corretores são apenas vendedores, e não investidores. Os corretores que também investem poderão entender suas necessidades muito melhor que um corretor que não o faça. Converse com outros investidores. Procure conhecer pessoas que estejam investindo naquilo que você está interessada e converse com elas. Vale repetir. Você provavelmente descobrirá que os investidores de maior sucesso gostam de partilhar o que sabem com você. Em ações, tem tributação diferenciada. Use a internet. Entre na rede e confira todo tipo de informações sobre os investimentos que você escolheu. A rede é uma fonte inacreditável de materiais de consulta rápida, reuniões e palestras, contatos, sites de investimentos que incluem salas de bate-papo e fóruns de debate sobre investimentos. Ande pela cidade. Sinta o que está acontecendo em matéria de investimentos imobiliários e comerciais, bem aí em seu quintal. As pessoas acreditam frequentemente que precisam encontrar a cidade ou o mercado certo no qual investir, quando, na realidade, podem normalmente encontrar oportunidades inacreditáveis olhando simplesmente para os lados. Quanto mais perto você ficar de seus investimentos, maior será a probabilidade de sucesso. É muito mais fácil ficar de olho na evolução de um mercado quando ele fica a 2 quadras, e não a 2.000 quilômetros de distância. Assista aos programas de notícias financeiras na televisão. Aqui também, você talvez não entenda tudo o que é dito, mas certamente aprenderá muito, e conhecerá o vocabulário do mundo dos investimentos. Quanto mais você ouvir o noticiário, mais entenderá. Assine boletins financeiros. Os boletins podem oferecer-lhe um rápido resumo do que está acontecendo em diversos mercados de investimentos, das tendências econômicas tanto regionais quanto globais, bem como dicas sobre o que se deve vigiar em relação ao futuro. Assine o boletim gratuito da Infomoney em www.infomoney.com.br. Outros 2 sites educativos e muito interessantes são www.letraselucros.com.br e www.financenter.com.br. Pergunte. Pergunte novamente e volte a perguntar. Lembre-se, nós, mulheres, levamos certa vantagem. Uma vez que tivemos tão pouca formação sobre investimentos, não precisamos fingir que conhecemos todas as respostas. Quanto mais perguntas você fizer, mais informada ficará. Além disso, você poderá até encontrar um mentor ao longo do processo. A propósito, a formação nunca acaba. Enquanto você quiser que seus investimentos continuem engordando, ampliando sua carteira de investimentos, haverá sempre novos patamares de aprendizado. Conforme os mercados mudam e meus investimentos aumentam, percebo que preciso continuar atualizando e ampliando o que sei sobre finanças. 2. Processo versus resultados. Nunca me esqueço de que investir é um processo. Não há nenhuma fórmula secreta. Não há nenhuma pílula fique rapidamente rico que você possa tomar. Ninguém vai para a cama, à noite, e acorda rico pela manhã. Podem até existir pessoas por aí, que prometem esse tipo de coisa, mas ainda estou para ver uma promessa que seja cumprida. Não é muito diferente de emagrecer. Se você quiser emagrecer e manter-se assim, existe um processo a ser atravessado. Você tem de se exercitar regularmente. Fazer algumas mudanças em sua dieta. E então, começa a ver os resultados à medida que o tempo vai passando. Não acontece da noite para o dia, a menos que você faça lipoaspiração. Mas, mesmo assim, você terá de adaptar seu modo de vida, para que a elegância se mantenha. No processo de nos tornarmos investidoras, o que fazemos é aprender.
Adquirimos certa experiência prática. Cometemos erros e aprendemos a partir desses erros. Conquistamos maior experiência. E, ao longo desse processo, nossos conhecimentos, confiança e habilidades vão aumentando. Isso para não falarmos de nosso saldo bancário. Mas o segredo é o seguinte: este processo que atravessamos é mais importante ainda que o próprio objetivo final. Porque é no processo que residem os verdadeiros valores desta vida, resultantes de todo esse aprendizado, todos esses erros e toda essa experiência. Há um provérbio chinês que diz: a recompensa é a jornada. O ano de 1985, quando Robert e eu atravessamos nosso ano infernal, foi inegavelmente o pior ano de nossas vidas. Minha autoestima ficou esfacelada. As brigas eram constantes. Minha voz da consciência, aquilo que dizia a mim mesma, era persistentemente negativa. Você não conseguirá fazer isso, você vai fracassar, você não sabe coisa alguma, você não tem jeito. Falando com toda franqueza, algumas noites, eu ia para a cama pensando como tudo seria muito mais fácil, se eu nunca mais acordasse. Sem dúvida alguma, foi essa a pior época de minha vida. Mas agora, tantos anos depois, consigo perceber, ao olhar para trás, que Robert e eu estávamos atravessando nosso próprio processo de aprendizagem. Não estou fingindo. Foi realmente uma miséria. No entanto, atravessar aquele processo, chegar ao fundo do poço, e depois nos reerguermos, foi provavelmente uma das melhores coisas que podia acontecer a nós dois. No meio daquilo tudo, eu não sabia honestamente se teria forças para me reerguer. Mas atravessarmos juntos aquele processo, fazendo o que tínhamos de fazer como indivíduos, e como casal, e chegarmos à saída, foi uma inacreditável experiência de fortalecimento do caráter. E o resultado foi que aquela época extremamente difícil, fez tanto eu quanto ele nos sentirmos mais fortes e mais experientes, individualmente, e mais unidos e garantidos como casal. É impossível calcular quanto vale aquilo em que Robert e eu nos transformamos durante o processo. E esta foi a verdadeira recompensa quando o processo terminou. Garanto que, ao longo do processo que irá atravessar, você cometerá erros, às vezes enormes. Você será desafiada e terá momentos de medo. Haverá momentos em que será obrigada a tomar decisões cujos resultados parecerão nebulosos. É em momentos assim que nosso caráter é testado. Se recuarmos frente ao desafio, nunca cresceremos. Não aprenderemos. Mas, se enfrentarmos o desafio, sendo ou não bem-sucedidas, uma coisa é certa: teremos crescido e expandido a pessoa que somos, e esse ganho de capital intelectual e emocional não tem preço. Capítulo 9. Como ficar esperta rapidamente. Se eu tivesse minha vida de volta, para vivê-la novamente, cometeria os mesmos erros, só que mais cedo. Tallulah Bankhead. Fez-se uma luz na cabeça de Leslie. Não que eu não seja esperta, começou ela. É que nunca me ensinaram essas coisas. Ninguém jamais me ensinou a pensar dessa forma. Mas não pode ser tão diferente do que seria aprender a cavalgar, por exemplo. Tenho de começar pelo início e dar literalmente um passo de cada vez. É isso. Mas tenho de lhe contar, confessou Leslie. Assisti a alguns noticiários financeiros e fiquei perplexa com relação às expressões e ao vocabulário utilizado. Fiquei totalmente confusa. É difícil acompanhar o que os locutores dizem, quando não se conhece o significado, nem da metade das palavras. 3. Jargão. Você levantou uma questão importante, respondi. Essa é realmente a questão principal. É chamado de jargão, e há muito disso na terminologia do dinheiro e dos investimentos. E prossegui. Acho que boa parte da confusão que envolve os investimentos tem a ver com as palavras utilizadas pelos especialistas, semi-especialistas, autodenominados especialistas e não especialistas. Às vezes, acho que as pessoas usam esse jargão para nos confundir intencionalmente, seja para se mostrarem cultos, ou para nos levar a comprar alguma coisa. Recusamo-nos a admitir que não temos noção do que eles estão falando. Eu mesma já fiz isso.
Estou conversando com alguém, e, quando meu interlocutor começa a usar um palavreado que não entendo, finjo entender porque não quero parecer idiota, em vez de pedir a ele que me explique o que está dizendo. Condenada desde o início. Detesto admitir, mas foi exatamente o que fiz 2 meses atrás, disse Leslie rindo. Fui à inauguração de um restaurante italiano, o dono é meu cliente na galeria. Juntei-me a um grupo que estava discutindo o mercado de ações. Todo mundo estava entusiasmado com uma nova empresa, que acabara de abrir o capital. As pessoas diziam que tinham amigos que, por sua vez, tinham conhecidos na empresa, e afirmavam que ela seria a próxima Microsoft. Bom, haja jargão. Todos falavam uma espécie de dialeto esquisito. Para mim, eram apenas sons incompreensíveis. Alguém disse alguma coisa acerca de relação preço-custo e todo mundo ficou muito animado. Mesmo não sabendo sobre o que eles estavam falando, tive a sensação de haver tomado conhecimento de alguma informação secreta sobre as ações, que, além daquele grupinho, ninguém mais sabia. Então, comprei algumas ações no dia seguinte. Isso aconteceu 2 meses atrás. As ações valem hoje a metade do que paguei por elas, e agora, estão dizendo que as previsões quanto ao futuro da empresa não são as melhores. Tive de rir. Acho que a expressão que você ouviu foi a relação preço-lucro, que compara o preço das ações com os ganhos da empresa no ano anterior. Mas não se sinta mal por querer buscar a galinha dos ovos de ouro. Todo mundo quer acreditar em contos de fadas, confortei Leslie. Caso o que vou dizer faça você se sentir melhor, eu não só acreditei nesse conto de fadas, como também comprei as ações dessa suposta galinha. Comprei-as em um fundo de ações privado. Acreditei demais em todas as promessas, todos os lucros eram bons demais para serem verdade. Acreditei em todo aquele entusiasmo, na fórmula secreta, no santo graal. Sem entender as palavras e as frases que o pessoal estava usando, eu não sabia como distinguir o que era verdade e o que não era. O pessoal parecia saber do que estava falando. Sendo assim, engoli direitinho e comprei as tais ações. A próxima coisa que eu soube foi que a empresa estava sendo investigada e o dono estava indo para a cadeia. Mesmo depois que toda a falcatrua foi desmascarada, eu ainda acreditava que as manchetes eram mentirosas e que as promessas seriam cumpridas. Bem, as manchetes eram a expressão da verdade, e eu perdi tudo o que havia investido. Moral da história. Eu não entendi a linguagem, e não me preocupei em aprendê-la, porque queria muito que o conto de fadas virasse verdade. Leslie suspirou fundo. Lamento sua perda, mas fico aliviada por saber que ninguém acerta sempre. E também me sinto melhor ao saber que não sou a única pessoa que fica confusa e indefesa em relação a todo esse jargão financeiro. Então, você vai adorar esta história. Robert estava sendo entrevistado em um desses noticiários financeiros matinais em rede nacional, transmitidos a partir de Nova York. O entrevistador estava usando todo esse palavreado pomposo, derivativos, relações PL, níveis de resistência, etc. Robert o interrompeu no meio de uma frase, e disse: prefiro usar a linguagem mais simples, e foi em frente usando as palavras comuns, adotadas no dia a dia. Quando saímos da emissora, fomos abordados por um homem elegantemente vestido ainda na casa dos 30 anos, usando terno completo e sobretudo. O homem disse que trabalhava no mercado financeiro, e fez questão de apertar a mão de Robert, dizendo: acabei de assistir a sua entrevista, e quero agradecer por você haver abordado as coisas de forma tão simples, de modo que todos pudessem entender o que você estava dizendo. Considerei isso um grande elogio, vindo de alguém que trabalhava no ramo. Caramba! Estou imensamente aliviada, admitiu Leslie. Acho que muitas mulheres acreditam que não são suficientemente inteligentes para entrar no mundo dos investimentos só porque, como eu, pensam que são as únicas que não entendem. Estou realmente começando a perceber que esse jogo é um processo educacional no qual se aprende conforme se vai jogando. E encerrou a conversa. Obrigada pela atenção. Essa história me esclareceu muito. Quando você virá novamente a Nova York? Daqui a uns 2 meses, respondi. Vamos nos encontrar, se você tiver tempo. Eu pago o almoço. Como você percebe que não sabe?
Tenho uma amiga que estudou durante muitos anos a maneira como as pessoas aprendem e ofereceu-me uma lição valiosa. Essa amiga me perguntou: você já se pegou lendo e relendo várias vezes o mesmo parágrafo? Sim, respondi. Faço isso frequentemente. Por que você pergunta? As pesquisas realizadas por minha amiga haviam constatado que, quando uma pessoa lê e passa batido por uma palavra que não entende, essa pessoa perde a concentração no que está lendo, o que a leva a reler várias vezes a sentença ou o parágrafo, quase inconscientemente. Quando alguém lê uma palavra cujo significado desconhece, sua compreensão do sentido de toda a frase acaba sendo prejudicada. E como é possível evitar isso? Perguntei à minha amiga. É fácil, ela respondeu. Basta consultar o dicionário, entender o significado da palavra e continuar lendo. Seu nível de compreensão aumentará inacreditavelmente. Assim, hoje faço o possível para manter um dicionário sempre à mão e procuro as palavras que não entendo. E, quando me apanho relendo várias vezes o mesmo parágrafo, isso é um indício garantido de que passei por cima de uma palavra que não entendi. Em se tratando do mundo dos investimentos, o jargão é feroz. Chego a ler 4 palavras, que não entendo numa única sentença. Gostaria de passar correndo por elas, e fingir que não são importantes. Em vez disso, obrigo-me a apanhar um dicionário, e procurar as palavras. O que quero é mais, do que simplesmente ler a definição. Quero ter certeza de entender claramente o significado das palavras, e da sentença. Recordo-me às vezes do curso primário, onde a professora me obrigava a usar uma palavra e formar uma sentença. E a coisa funciona. Pode até ser meio demorada, mas sem dúvida aumenta a compreensão do que estou lendo, e meu vocabulário cresce dia após dia. Melhor compreensão, melhores resultados. Anos atrás, eu estava conversando com um corretor de imóveis acerca de um edifício de apartamentos de 24 unidades, quando ele começou a borbotar toda a terminologia. A relação entre o valor de avaliação e o empréstimo concedido é 80%. A taxa de capitalização é 9%. A taxa de retorno interna é 19%. E continuou usando o jargão até que eu perguntei: o que significa exatamente taxa de capitalização? Meio surpreso, o camarada respondeu: bem, quanto maior a taxa de capitalização, melhor o negócio. Mas, como, exatamente, você calcula a taxa de capitalização? Qual é a equação? E o que é que ela mede, especificamente? Ele apenas me encarou meio aturdido, e então disse: isso não é realmente muito importante. O que importa é que este prédio é um grande negócio. Na verdade, ele não tinha a mínima ideia do que estava falando. Apenas usava as palavras, mas não compreendia o que elas significavam. E vocês vão adorar esta. Aquele corretor de imóveis não só se confundia com o próprio jargão, como também os números que ele apresentava sobre aquele imóvel em particular não faziam nenhum sentido. O negócio que ele propunha estava longe de ser bom. Capítulo 10. Estou morta de medo. Você ganhará força, coragem e confiança cada vez que realmente se detiver e encarar o medo de frente. Você terá de fazer a coisa que acha que não conseguirá fazer. Eleanor Roosevelt. Vamos falar do medo. Não podemos ignorar o fato de muitas mulheres sentirem medo quando o assunto é investimento. A pergunta que ouço vezes sem conta, especialmente da boca das investidoras de primeira viagem, é: como vou perder o medo? Se você acha que é a única pessoa que sente um medo mortal quando chega a hora de comprar aquele primeiro imóvel, ou de investir naquela primeira empresa, ou ainda cada vez que aplica seu dinheiro suado em algum investimento, saiba que você tem uma infinidade de companheiras. O lado bom e o lado mau do medo. Qual é a melhor coisa em relação ao medo? O medo tem um lado bom. O medo nos alerta quanto a possíveis situações em que há risco de morte. Você talvez sinta medo quando ouve um barulho estranho, tarde da noite. Imaginando que talvez alguém tenha invadido sua casa, você toma imediatamente todas as precauções necessárias.
O medo pode infiltrar-se quando você estiver caminhando sozinha, à noite, ao longo de um parque mal iluminado, e, assim, você procura rapidamente o caminho mais seguro. Se estiver dirigindo no meio de uma tempestade de neve, com visibilidade quase zero, o medo pode levá-la a parar no acostamento, até que a tempestade amaine. Existe, portanto, um lado notavelmente benéfico do medo. Há também o lado destrutivo do medo. Embora possa nos alertar quanto a eventos capazes de colocar a vida em risco, o medo também pode ser um assassino de sonhos e oportunidades, de nosso próprio crescimento pessoal e de nossa vontade de viver uma vida de absoluta plenitude. Sentir um pouco de medo pode ser algo bom sempre que entramos numa área que é desconhecida e ignota. Um pouco de medo pode nos motivar a observar com maior profundidade os números relativos àquele investimento, ou a sintonizar o relatório especial veiculado pela televisão sobre aquela indústria da qual acabamos de comprar ações. Um toque de medo nos mantém atentas e, às vezes, evita erros onerosos. É esse o aspecto do medo que pode nos ser de serventia. O aspecto prejudicial do medo revela-se quando o medo nos paralisa. Quando nos sentimos imobilizadas e não fazemos nada. Dizemos automaticamente não às oportunidades, sem nem sequer pensar. Tudo o que conseguimos enxergar são as coisas que darão errado. Conseguimos enumerar de trás para frente todas as razões para um investimento ser ruim, arriscado ou temerário. Somos vencidas pelo medo de cometer erros, de perder dinheiro, de nos decepcionarmos. Mas então, por que deixamos que o medo nos detenha? As duas razões para isso acontecer são as seguintes. Vou morrer. Uma das funções da mente, ativada pelo medo, é avisar-nos das situações ameaçadoras em relação à vida. Não obstante, a mente frequentemente percebe como mortal alguma coisa que realmente não é. Vejamos como seria uma mente monologando. É arriscado investir. Vou perder dinheiro? E se eu não puder pagar minhas contas? Ou a prestação da casa? O banco vai executar a dívida e tomar meu imóvel. Vou virar uma sem-teto. Vou ter de morar nas ruas. Oh, meu Deus, vou morrer. Caramba, como essa mente monologa. No entanto, este é o tipo de peça que nossa mente pode nos pregar. Será que morreríamos realmente se fizéssemos um investimento? Claro que não. Mas são essas reações automáticas, inconscientes, que ocasionalmente comandam nossas vidas. Quando você se sentir dominada por esse medo paralisante, ao estudar uma oportunidade de investimento nova e desconhecida, reconheça primeiro que não se trata de uma situação capaz de colocar sua vida em risco. Não é um cenário do tipo vencer ou morrer. Em seguida, repasse racionalmente os prós e os contras. Qual é o lado bom? Qual é o lado ruim? Como você poderá reduzir o lado ruim? Em outras palavras, tire sua mente reativa e irracional do caminho. O medo como desculpa. Uma segunda razão, mais evidente ainda, para o medo assumir o controle é que, quando o medo se insinua, é simplesmente mais fácil não enfrentá-lo. Quando estamos enfrentando algo desconhecido, algo que irá nos desafiar ou pressionar, a sensação é desconfortável. A saída mais fácil é não fazer nada. Você já foi obrigada, por exemplo, a apresentar uma palestra? Os especialistas dizem que a coisa que as pessoas mais receiam é falar em público. Se você for uma vítima desse medo, parecerá sempre mais fácil não enfrentá-lo e não apresentar a palestra. O mais difícil seria enfrentar seu receio, redigir a palestra, ensaiá-la, fazer um curso de oratória, praticar um pouco mais e então, finalmente, subir no palco. Ao percorrer esse processo, você crescerá. Afastando-se dele, você ficará limitado. Você consegue pensar numa coisa que, se a fizesse agora, mesmo sendo apavorante e desconfortável, tornaria sua vida melhor e mais completa por tê-la enfrentado e vencido? Quem sabe, talvez, a compra de seu primeiro ou próximo investimento. É em momentos assim que o medo pode fazê-la ir adiante, ou transformar-se numa desculpa para não fazer nada. Em momentos assim, você tem de escolher entre enfrentar seu medo e fazer a coisa, ou deixar-se intimidar por ela e ficar na mesma. Na verdade, nunca ficamos na mesma.
ou crescemos ou encolhemos. Com este mundo, se movendo e mudando tão rápido, as escolhas que fazemos, expandem ou contraem nossas vidas. Não acredito que exista um meio termo. O medo como um ativo. O medo pode ser nosso maior ativo. Cada vez que o medo aparece e você tem certeza de que não há risco de vida, isso significa que você está diante de uma oportunidade para crescer e expandir-se. É frequentemente por meio desse processo agitado que mais crescemos. E, quando tudo termina, a sensação é estimulante. Você não é mais a mesma pessoa que era antes do processo. Pense nisso da seguinte forma: o medo é a maneira pela qual crescemos. Em vez de temer o medo, encare-o de frente e saiba que você acabou de descobrir seu próximo nível de crescimento, se optar por encará-lo. Ralph Waldo Emerson mudou minha vida com a frase que cito a seguir: aquele que não está superando algum receio a cada dia não aprendeu o segredo da vida. 2 tipos de sofrimento. As frases tristes que ouço da boca das pessoas que estão envelhecendo são: se eu apenas, e eu gostaria de ter feito. Elas sabem que a vida tinha algo mais a lhes dar, mas, normalmente, em função do medo, por um motivo qualquer, elas se retraíram. O medo que essas pessoas sentiram pode ter sido o medo de fracassar, o medo de talvez não encontrar algo melhor, o medo de perder o que já tinham, ou o medo de serem humilhadas. Qualquer que tenha sido a espécie de medo, foi mais poderosa que as oportunidades de levar uma vida mais emocionante, alegre e gratificante. Já ouvi Anthony Robbins, o conferencista motivacional, dizer do alto do palco: existem 2 tipos de sofrimento, o sofrimento causado pelo fracasso, e o sofrimento gerado pelo ressentimento. Eu prefiro o sofrimento causado pelo eventual fracasso. Para mim, a dor provocada pelo ressentimento é a maior punição que eu mesma posso me impor. Sei quando me atrever e sei quando desistir. A moral da história é que, nos momentos em que me retraí, eu tinha mais de uma escolha. Preferi ser uma covarde, em vez de escolher a coragem. Ninguém tem de me dizer quando não fiz o que devia ter feito. Estou plenamente consciente daquelas ocasiões. E é quando recordo esses momentos que a dor do ressentimento é mais aguda. Para algumas mulheres, o ressentimento decorre do fato de haverem desistido de suas carreiras. Para outras, deixar que suas carreiras se intrometam entre elas e suas famílias. E o ressentimento clássico é continuar mantendo uma relação ou casamento só porque é fácil e confortável. O ressentimento que não quero que nenhuma de nós jamais tenha de experimentar consiste em ignorar os interesses financeiros e deixar que alguém imponha o que considera ser melhor para nós. Sem dúvida, é necessário ter coragem para realizar grandes mudanças na vida. É preciso ter coragem para enfrentar o desconhecido. A boa nova é que, sempre que escolhemos a coragem em lugar da covardia, acabamos vencendo, porque expandimos a pessoa que somos. E então não haverá ressentimentos. Um momento de coragem. Aposto que a maioria de nós se lembra de um episódio de coragem que tivemos ou presenciamos durante a infância. Um dia desses, eu estava observando uma garotinha de 7 anos, e ela me trouxe recordações. A menina estava se preparando para saltar pela primeira vez do trampolim mais alto, numa piscina de natação comunitária. Vi quando ela subiu a escada, agarrando-se de forma tensa aos corrimões. Ela passou pelo último degrau e chegou ao trampolim. Ficou olhando para o fim da prancha. Todo o resto deixou de existir. Ela parou e ficou imóvel, durante o que pareceu uma eternidade. Aí deu o primeiro passo, ainda agarrando firmemente os corrimões. Os corrimões terminaram, e lá ficou ela. Ela, a prancha e a água lá embaixo, que provavelmente parecia estar a 1 quilômetro de distância. A menina caminhou hesitantemente até o fim do trampolim, com as perninhas um pouco trêmulas. E então chegou a hora da verdade: ou ela dava aquele enorme e apavorante salto para a água lá embaixo, ou dava meia volta, retornava à escada, descia e dizia: não consigo. A garota ficou lá durante 1 ou 2 minutos, e então, com toda a coragem que conseguiu evocar, respirou profundamente, fechou os olhos e saltou do trampolim para o desconhecido. A água espalhou-se por todo lado quando ela mergulhou.
Mas, quando a cabecinha aflorou, a menina sorria de maneira exultante de orelha a orelha. Consegui, consegui, gritava ela. Estivera morta de medo, mas havia conseguido. E o que vocês acham que ela fez em seguida? Bem, ela subiu novamente a escada e pulou outra vez, muitas vezes, do trampolim. Aquela garota de 7 anos, não é nada diferente de mim, ou de você. A situação pode ser diferente, mas a intensidade do medo, pouco antes de saltar numa piscina, ou para uma nova aventura, é bem conhecida. Como posso superar o medo? Quando se trata de investir, pisamos frequentemente em território desconhecido. Muitas de nós estarão fazendo algo nunca feito antes. Talvez não tenhamos experiência, e certamente não temos todas as respostas. Não sei de nenhum investidor que tenha. Nesse sentido, a curva de aprendizado é árdua. A probabilidade de cometer erros é elevada. E estaremos jogando com dinheiro de verdade, o que sempre acrescenta um pouco de drama à equação. O medo que sentimos pode assumir muitas formas. Pode haver o medo de perder nosso dinheiro. Ou medo de cometer erros, e disso você não precisa, nem mesmo ter medo, porque uma coisa é certa. Você vai cometer erros. Ou talvez tenha ouvido dizer, como eu ouvi, que um dos maiores receios das mulheres é acabar empurrando um velho carrinho de supermercado pelas ruas, sem um centavo, e sem teto asterisco, e este medo pode ser perfeitamente justificável, se você observar algumas das estatísticas já mencionadas sobre mulheres idosas e dinheiro. Mas, qualquer que seja o medo, admita sua existência. É evidente que uma das formas de reduzir o medo é acumular informações e experiência. Quanto mais você souber acerca de um determinado investimento, mais confiante estará ao tomar decisões. Quanto mais investimentos você fizer, mais autoconfiante e consciente você será. E o medo irá desempenhar um papel cada vez menor a cada investimento. Um exercício de mudança de vida. A maioria de nós sente medo ou até mesmo puro terror em determinadas ocasiões. Então, como podemos superar isso? Participei de um curso de sobrevivência anos atrás, que ensinava como lidar com o medo. Em um dos exercícios, tive de subir até o topo de um poste de madeira semelhante a um poste telefônico, ficar em pé lá em cima sem usar as mãos, e, em seguida, saltar e agarrar um trapézio a certa distância. Pensei imediatamente que a parte mais apavorante seria, de longe, o salto com fé na direção do trapézio. Mas não foi bem assim. À medida que eu subia no poste, agarrando e depois me firmando em cada cravo de aço, pensava: não é tão difícil. Aí cheguei ao último cravo, e o único lugar onde poderia me agarrar era a superfície plana no topo do poste, que talvez tivesse uns 30 centímetros de diâmetro. O terror estava prestes a me invadir. Lá estava eu me agarrando com as 2 mãos ao topo do poste, com os pés apoiados nos últimos cravos. A parte mais apavorante de todo o exercício foi tirar o primeiro pé do último cravo e, sem a ajuda das mãos, ficar em pé no topo do poste. Fiquei colada naquela posição, durante o que me pareceu uma eternidade, até que o instrutor gritou lá debaixo: "O que está acontecendo?" Perguntei a ele: "Como posso vencer o medo?" E a resposta foi: "Não se trata de vencer o medo. Trata-se de aprender como administrar o medo quando ele aparece. Vamos, vá em frente." Tenho de confessar que, nem sei como consegui, naquele momento, apoiar um pé no topo daquele poste e depois apoiar o outro pé. E fiquei em pé naquela minúscula plataforma, onde mal cabiam meus 2 pés, com os braços estendidos para me equilibrar. Consegui, pensei. Aí fui invadida pelo medo número 2. Agora eu teria de saltar sem vacilar, e agarrar o trapézio que pendia a quase 2 metros de distância. Repeti mentalmente o que o instrutor dissera. Trata-se de aprender como administrar o medo. Vamos, vá em frente. Enchi o peito, saltei do poste e agarrei o trapézio. Quando me baixaram até o chão, eu tremia mais do que quando havia começado. O instrutor se aproximou e perguntou: "Você aprendeu a lição?" Só pude pensar que cada uma, e todas as células de meu corpo haviam aprendido a lição. Enfrentando o medo do meu primeiro investimento.
Vocês acham que eu estava com medo, quando me sentei no escritório do corretor, com os documentos à minha frente e prestes a assinar o compromisso de compra e venda de meu primeiro imóvel de aluguel? Pois eu não estava com medo. Estava aterrorizada. Robert me disse, em 1989, parecendo ele mesmo o instrutor do curso de sobrevivência. Kim, chegou o momento de você começar a investir. Investir? O que você quer dizer com investir? Perguntei totalmente confusa. Robert me explicou resumidamente alguns princípios do pai rico, acerca de investimentos e propriedades imobiliárias, e em seguida disse: agora é você quem decide. Ah, não, pensei. Estão querendo que eu suba outra vez naquele poste? E foi assim que começou minha formação em matéria de investimentos. Uma das sugestões que Robert me fez foi examine as vizinhanças. Foi exatamente o que fiz. Havia um bairro chamado Westmoreland, a algumas quadras de distância, de onde morávamos em Eastmoreland, perto de Portland, no Oregon. Era uma comunidade maravilhosa, cheia de casinhas simpáticas com jardins e pórticos de entrada. A área rodeava um parque e as lojas de antiguidades, e os restaurantes davam uma sensação de cidade antiga comunidade. Para encurtar a história, encontrei uma graciosa casa de 2 quartos e um banheiro que estava à venda. A casa tinha um belo quintal e uma garagem separada. Havia até uma bela borboleta de metal pintada, fixada na fachada da casa. Perfeita. O preço de venda era $45.000 e eu teria de dar $5.000 de entrada. Depois de fazer todos os cálculos, imaginei que a casa me daria entre $50 e $100 mensais de fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa significa que eu cobraria o aluguel do inquilino, amortizaria a hipoteca e enfiaria o saldo diretamente em meu bolso. Como aquele era meu primeiro negócio imobiliário, eu não sabia muito bem o que estava fazendo. Então, examinei tudo 3 ou 4 vezes: o telhado, os encanamentos, a estrutura da casa, os impostos e o seguro, tudo que me lembrei. Conversei com algumas administradoras de imóveis, para saber quanto poderia cobrar de aluguel. Fui muito meticulosa. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.